Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, do portal Baruch Comunicações, YouTube, Facebook, hoje recebendo aqui o pessoal que está com o espetáculo, né, no próximo dia 19 de setembro, aqui no Shopping Eldorado, na cidade, que tem um nome muito bonito, muito sugestivo e poético. É O Inverno e a Primavera da Alma. Eu estou aqui com o Tito Belo. Olá. Tudo bom, Tito? Tudo bem? Tudo jóia. E a Andréia? Andréia Frei, boa noite, Afrânio. Um prazer estar aqui, viu? Beleza. Pessoal, antes da gente entrar no espetáculo, falar, queria conhecer um pouquinho de cada um. Claro. Do Tito e da Andréia. Andréia, falando de você, quando é que começou esse envolvimento com as artes, né? Olha, eu posso dizer que desde que eu nasci, de verdade, né? É uma coisa meio clichê, né? Para artista fala muito isso, mas é uma realidade. Meu pai é maestro, músico desde antes de eu nascer. E aí tem uma história que eu gosto muito, que é uma memória afetiva, como falávamos há pouco, que ele ia ensaiar e me levava junto com 2, 3 aninhos e eu dormia na capa dos instrumentos. Olha. Então, é uma coisa que é constante. A música é uma coisa que é constante na minha vida, né? É muito forte. Então, daí veio. Depois, lá por volta dos 16, 17, que é aquela idade de escolher para onde vai, o que vai fazer e tal. A psicologia veio muito forte, já de pequena também, uma coisa que apareceu. E as artes, depois, na verdade, foi antes até dos 16. Por volta dos 14, 15 anos, eu já estava meio ligada nisso. E junto com meu pai assistindo um filme, veio o estalo. Eu falei, não, eu quero trabalhar com emoções. Eu quero transmitir isso que eu tô vendo aqui, que está mexendo comigo, eu quero fazer isso também. Inclusive foi aquele filme Shakespeare Apaixonado. Ah, tá. E ali eu decidi, tinha um vizinho artista, inclusive o Alan, não me lembro o sobrenome dele. Fui pedir algumas dicas e tal, e ingressei no teatro, já fazia muita coisa na escola, né? Aquela coisa que você já tem um pouco na veia mesmo. E daí fui, inclusive por isto, né? Por conta da escola de teatro, acabei conhecendo o Tito. Mas é um pouco por aí, vem dessa história familiar, né? Meu pai até hoje trabalha com isso, também é professor de música. Só que eu não fui muito para música, embora tenha composto uma musiquinha, gosto mais do canto do que do instrumento, acho que é mais a afinidade mesmo, né? Legal. Eu venho um pouco por esse caminho. E agora consegui juntar a arte com a terapia, com a psicologia, que eu digo que foi um caminho de vida. Eu estou com 34 anos, pelo menos desde os meus 18, foi uma construção mesmo, porque eu ia para a arte só pela arte, que cai muito no entretenimento quando você está começando, e aquilo não me satisfazia. Ia só para atendimento terapêutico, eu também já muito cedo me envolvi com isso, ficava faltando a parte artística. E comecei a trabalhar muito com criança, onde dava para juntar bastante essas duas áreas, né? Certo. E aí a coisa foi indo, mas não é bem essa carreira de atriz que eu quero, né? Não, é por aqui, por ali e tal. E agora, depois de anos e anos, nasce o Inverno, a Primavera da Alma, que integra esses aspectos, né, meus, de um projeto de vida, e integra todo o trabalho também de anos e anos, o Tito vai comentar, dele, né, na área artística, e do meu pai também, que era um sonho dele. Há muitos e muitos anos ele falava, vamos fazer alguma coisa juntos, e vamos fazer uma coisa juntos, E aí tem essa coisa da produção também, de pegar, de levar, de ir à frente, de construir, gosto muito disso. E agora, de fato, como conseguimos fazer nascer esse projeto que integra esse monte de histórias, de processos. É bem legal, assim. Maravilha. E você, Antes de eu falar de mim, tem uma coisa que ela esqueceu de falar dela, que eu acho fantástico. Ela trabalhou na produção daquela mega espetáculo na época natalina. Na Páscoa. Na Páscoa, perdão. É o Drama da Paixão. O Drama da Paixão. Com direção do Edmilson Andrade, que é muito meu amigo quando também. eu fui assistir, eu fiquei impressionado mesmo, porque é grandioso, né? Um espetáculo realmente grandioso. E ela trabalhou muitos anos na produção. Realmente. Eu trabalhei como assistente de produção, de direção, numa produtora quando eu estava iniciando. Eu fiz muita coisa já.
Fiz também assistência de direção para o Edmilson. O Inverno é Primavera da Alma, ele congrega isso também, porque além da produção, além da direção, o texto é nosso também, é meu. A escrita sempre foi uma coisa muito presente também na minha vida. E desde pequena, antes de existir teatro na minha vida, né, formação como atriz, eu ficava... Você já gostava de escrever? Sabe uma menina nas férias que fica bolando projetos? Nossa, sei. Eu me fechava no quarto e ficava bolando projetos. Mas e esse livro com essa narrativa, com aquela música? Ai, com uma interação assim. Então, por isso que eu digo que é realmente uma resultante desse monte de partes dentro, né, de mim, que conjuga com partes deles também, e que forma esse propósito, que é esse propósito de transmitir um cerne humano através da linguagem artística, que, como você falou, né, há pouco, a arte tem essa propriedade incrível de fazer adentrar todo um contexto nas nossas células de uma forma muito mais poderosa do que simplesmente através de uma palestra, uma narrativa. Quer dizer, a arte vem e impregna a gente gostando ou não, querendo ou não, né? Aquilo bate de alguma maneira e faz com que a gente, se posicione. E aí, esse espetáculo, ele vem servir a isso, né? A esse... eu acho que a arte, né, Tito, André, ela é muito mais do que só um entretenimento. Sim. E às vezes as pessoas veem a arte só como entretenimento. Sim. É claro, é óbvio que um espetáculo ele tem que ter essa função de entreter, Claro. do entretenimento. Tá Mas embutido, né? mas é muito bacana, é muito legal que esse entretenimento venha com uma mensagem, venha com algo que a pessoa possa refletir e levar daquele espetáculo algo para a vida dela. As pessoas às vezes me perguntam, Afrânio, qual é o filme que você mais gosta, ou qual é a peça de teatro? Eu falo, aquele que eu entro de um jeito e saio de outro. Sai de outro, é. Sim, Né? Porque eu acho que, frase também. né, Tito? Porque eu acho que a arte passa por isso, a arte transformadora, a arte reflexiva, né, que faça com que você pense no atual momento, né, e o que você pode fazer. No meu caso, esse conceito, ele é carregado como base não só na arte, mas vida. em tudo que eu faço na vida. Para mim, o conteúdo de qualquer tipo de trabalho que eu faça, de projeto, porque a minha história é um pouco engraçada. Vamos ouvir, eu quero ouvir um pouco a história do Tito. Assim, eu sou músico desde criança, comecei com violão, também depois fuçava no tecladinho na escola, que na hora do recreio a gente como se fosse um aluguel, eu pegava os instrumentos para poder usar, isso já com 7 anos, com a idade do meu filho, do Murilo, com 7 anos para 8 anos, a gente brincava na hora do recreio. Eu podia tirar um instrumento, um violão, um teclado, para usar no recreio e devolvia. Eu sempre toquei. E eu sou autodidata e acabei me embrenhando e toco diversos instrumentos. Até toquei bateria já numa banda, toquei teclado numa banda. Então, acabei... entrando no universo de conhecer por gosto cada um dos instrumentos, enfim. Até que eu resolvi ficar no violão e no teclado, e às vezes toco uma percussão também, eu gosto bastante e tal. Mas enfim, eu sempre tive a música paralela a tudo que eu fiz. Eu caminhei para o lado da paixão que eu tenho pela física, pela eletrônica, e me formei em engenheiro eletrônico, me especializei em acústica, mexi muito com projetos de estúdio e fui também para esse lado da eletrônica, tive uma empresa de automação e trabalhando muito nisso, nunca larguei a música e a banda paralelamente. Isso eu tive 2 bandas, uma primeira, eu já perdi as contas de tantos anos, eu já estou com 51, a primeira banda chamava Charcos e a segunda banda que eu tive chamava Baobá, gravamos 2 CDs, tive uma gravação ainda na época com fita de 2 polegadas, né? Né? Hoje já não existe mais isso nos estúdios. E nunca deixei de tocar. Enfim, ao longo dessa minha caminhada, um belo dia eu enchi o saco de tudo. Eu fechei uma empresa de automação que eu tinha e transformei o lugar numa escola de canto. Eu falei, chega dessa vida. E abracei ser
puramente trabalhar com a música, a paixão falou mais alto, eu tinha que ir para isso. Mas é engraçado porque a gente nunca deixa de praticar aquilo que a gente carrega com a gente. Então, todo esse conceito, o conhecimento que a gente traz e tudo isso, ele foi sendo incluído no meu dia a dia. A paixão e o estudo pela física, ela não consegue ficar longe da paixão e o estudo pelo comportamento. O comportamento humano, ele faz parte disso. E foi aí, sentindo, foi um passo ao contrário, né? Eu tinha os meus alunos na escola de canto, enfim, e a partir daí eu senti necessidade de aumentar a minha capacitação em relação ao comportamento humano, porque estava sendo necessário a partir do que acontecia numa aula de canto, que a aula de canto a gente começa... A aula que eu praticava, que era mexer no cerne da pessoa, para que a voz despertasse, a voz é uma das coisas que desperta, porque a gente mexer no cerne para que a voz venha de uma forma real, que ela desperte. E não que ela apenas seja uma voz colocada, seja uma voz que desperte da verdade da pessoa. E nesse aspecto é a questão da técnica, né? Às vezes a gente fica só muito na técnica e esquece o fator humano. O fator humano. Então totalmente para o fator humano, sem abandonar a técnica também. Não, sim, mas é uma união. muito, muito mais forte o caminho pelo fator humano. Isso me fez com que eu percebesse a necessidade de me instruir oficialmente nessa área. Então daí... um estranho no ninho, eu engenheiro eletrônico me formando pós-graduado em psicologia, em terapia junguiana, né? No universo de psicólogos eu lá fazendo terapia junguiana. Então isso me deu enfim, e outras coisas também. Aí me formei também terapeuta transenergético, metafísico, enfim, outras coisas que não pararam mais. Isso tudo se somou à minha arte musical, que também em todas as letras que você ouvir, toda e qualquer música que eu componho, ela não deixa de carregar o aspecto comportamental. Eu falo de comportamento humano. E aí você conheceu a Andréa. Eu estava... E juntou todos esses expertise. Uma época que eu estava dando aula numa escola de teatro, que ela era aluna, né? A gente tem uma diferença de idade boa aí. Ela era aluna na escola de teatro e eu apareci para dar aula e apareceu uma menininha, na época ela tinha 16 anos. Quer dizer, essa história ela me contou e eu não lembrava. Quer dizer, você lembrava que tinha acontecido a história, mas não mas eu não sabia que era ela. Não que era Porque eu. apareceu, eu estava indo para uma sala de aula, peguei um som para ir para uma sala de aula, apareceu uma menininha assim e perguntou: Magrela. Quem é você? Eu falei, eu estou dando alvo da aula. Tá bom. E essa foi a primeira vez que eu a vi. Depois a gente se cruzou-se algumas vezes, tal e tal. E aí depois ela me contou que aquela menininha era ela. E, enfim, aí eu acabei fazendo um trabalho com ela, já um atendimento na área terapêutica com ela. Ela fez aula de canto comigo. E aí as coisas enredo de um filme. Enredo de um filme, assim, mesmo. Até a questão do nosso pequeno, do Murilo. Que aí quando a gente, de fato, saiu oficialmente, né? Assim, vamos sair, né? Tomar um café, uma coisa. Ele falou assim pra mim: então, me bateu um vento aqui, mas eu não vou falar agora. No primeiro encontro, tá assim, bom, oficial, não posso falar. Né? Eu falei, tá bom, ok. Aí a gente saiu segunda vez, fomos também para um bar e tal. Então, disse eu. E aquilo? Então, disse eu. Aquilo que você falou do vento, é que a gente vai ter um filho junto, segundo encontro oficial. Falei, então tá bom, porque eu sinto também. E eu achava que eu não ia casar, que não ia ter filho. Achei aquela coisa mais liberta, né? Menina, eu não tinha aquele sonho da igreja e tal. No fim, depois casamos na igreja. Coisas que foram acionadas. Mas é uma história mesmo muito forte. A gente foi demorando para perceber que estávamos ligados assim, né? Afetivamente como homem e mulher. Mas muita afinidade, muitas afinidades. E esse caminho, né? Como você falou, que culminou aqui... Foi um caminho muito construído junto, no sentido de, puxa, mas eu componho, né? No caso do Tito, eu canto, mas eu também tenho um talento. Ele, um grande empresário, foi também um empresário muito bem sucedido na área dele, da engenharia eletrônica. Da automação. Da automação e tal. Tem essa capacidade gestora e aí eu também, não, então, mas tem a produção, tem a direção, tem a atuação, que não é bem isso que se faz.
tem esse talento nato terapêutico que, de fato, sempre tive e fui também me especializar nisso, me formar nisso. Então, a gente foi se descobrindo, né? Onde as coisas, de fato, tinham que ficar atreladas, porque isso somos nós. Exatamente. E aí, a gente conseguiu entender esse processo, formar nossa empresa, que hoje é a Sináptico, que agrega a produtora, mas é uma produtora que presta serviços para nós mesmos, né? Não vende serviços externos. A Sináptico, ela é uma empresa de gestão emocional. Então, a parte artística... Cultural e gestão emocional. Sináptico, cultural e gestão emocional. Por quê? Eu até comentei isso hoje com um músico que eu conheci, um cara bem bacana lá, Teodoro Sampaio. A Sináptico, ela tem esse braço artístico porque nós começamos como... Você faz um atendimento terapêutico, você abarca uma pessoa. Você faz um atendimento em grupo, você abarca 15, 20. Você faz um espetáculo artístico, eu não preciso falar para onde a gente quer ir. Com isso, a gente tem a oportunidade de unir as nossas diversas formações e gostos, principalmente os nossos gostos, que é nós queremos e somos movidos por conteúdo humano. Tudo que nós fazemos tem conteúdo humano. É o nosso cerne. Esse é o nosso cerne. É o carro-chefe. Isso número 1. Eu acho que é a nossa essência, Nossa essência. Acho que não dá para fugir disso, né? Mesmo no mundo de hoje, a gente até comentou, é um mundo muito tecnicista, muito informático, muito tecnológico, né? As redes sociais e tudo, o digital, o advento do digital, mas a essência é humana. Nós somos humanos, né? As máquinas que estão aí são para nos servir, não a gente servir as máquinas. Eu acho às vezes se esquece mesmo que tudo que vem surgindo tem como base o ser humano e para o ser humano deve ser voltado, né? Mas existe um pouco de esquecimento a respeito disso. Vai se galopando numa velocidade grande, deixando às vezes o ser humano de lado. Quer dizer, é o autoabandono, né, em relação a isso. É interessante, desculpa, vou só pegar o gancho aqui, Tito, porque a gente percebe bem isso, a fuga de si mesmo, né, em várias instâncias. É mais difícil, hoje em dia, diante desse contexto, estar mais presente com as próprias emoções. No entanto, a emoção, e eu estava percebendo isso hoje, né, essa semana, até comentei com o Tito. Gente, você vai olhar os shows, né, tanto internacionais como nacionais, aquele bando de gente, como você falou, né? O que abarca de pessoas. E por que aquelas pessoas estão ali? Porque ali tem emoção, ali tem descarga, ali tem alegria, tem tristeza, tem emoção. E emoção é vida, então todo mundo quer viver. Exatamente. Mas no dia a dia, inserir essa vida dentro dessa qualidade, dessa intensidade é muito complicado. Né? Então, isso que nós conseguimos unir, quer dizer, que é a nossa proposta, então a gente traz né? a gente consegue trazer o conteúdo da área terapêutica, a gente soma a isso esse nosso caminho artístico, então a gente consegue fazer com que a Sináptico ela tenha um braço artístico para que o conteúdo seja passado de uma outra forma. Então a parte cultural é um braço da Sináptico. Então quando a gente está falando de comportamento humano e questões, sejam elas as questões mais acentuadas do dia a dia ou nem tanto, mas quando a gente fala do desenvolvimento artístico, é um braço que ele sempre vai ter o conteúdo com o mesmo cerne da empresa de gestão emocional. É só uma forma de apresentação. Bacana. E é interessante só fazer mais um adendo em relação a isso, que é interessante, Afrânio, quando a gente fala esse que orienta, né, dentro da área terapêutica, que compartilha, que comunga ali dentro de um atendimento, que seja individual para grupo, está numa posição, né? E quando você está ali, no nosso caso, que a gente está atrás no background produzindo, mas está à frente levando o conteúdo, a gente também está se propondo, quer dizer, não só no palco, mas na vida, a expor isso, a viver isso, a deixar passar, correr na veia, sabe? Eu comparo um pouco como aquela coisa do engenheiro de tráfego, né?
que está sentado na cadeira, mas desconhece a via e faz atrocidades, porque desconhece a cultura daquela via, daquele caminho. Exatamente. E tem aquele que poderia estar programando o tráfego, mas conhecendo os lugares, vivendo aquilo. E eu nos ponho nessa, né? A gente está na gestão, mas a gente está ali no... A gente tem até um lema na Sináptico que é proposta... como é que é? Oi, o que você quer? É que não é proposta, né? Vivência proposta, é vivência apropriada, né? Vivida. É uma frase mais bonitinha, agora eu não estou conseguindo lembrar exatamente. É aquilo que o saber e não fazer ainda não é saber. É meio por aí. Então, existe uma coisa que é uma regra. Eu não falo nada para você, eu não posso te dar um conselho de algo que eu tenha apenas lido num livro ou aprendido em algum lugar. Tem que vivenciar aquilo. Exatamente. Se eu estou falando algo para você, é porque isso é 100% vivenciado, experimentado. E estudado. E, claro, estudado, embasado, mas também, principalmente, vivenciado. Então, esse é um nosso cerne. E tem melhor, a gente conseguiu unir tudo isso. Quer dizer, a gente traz a área terapêutica como conteúdo. A gente traz, desenvolve a nossa arte, eu como cantor, como músico, que eu fiz a vida inteira, ela como atriz, coisa que ela fez a vida inteira. E consegue ainda essa área, unir isso à nossa paixão pela produção, e eu pela área tecnológica, né, montando equipamento e deixando a parte técnica do palco em ordem, cuidando dessas coisas. Quer dizer, a gente conseguiu, eu tive essa sorte de conseguir unir a engenharia eletrônica, a área acústica, a área terapêutica e a área de músico. E vocês trouxeram para a construção desse espetáculo também o maestro Celso, mas antes da gente falar desse espetáculo propriamente dito, vamos dar uma paradinha e vamos ouvir uma música sua? Vamos lá. Eu vou cantar então, Afrânio, eu acho bacana. É um trechinho pequeno, só para vocês terem ideia da música tema, que a gente coloca como música tema da peça O Inverno e Primavera da Alma. Tá? O mundo tá pedindo amor, o mundo tá querendo nosso calor, tanta coisa pra melhorar. É preciso agir pra começar a mudar. Não é verdade? Com certeza, olha. Somos gotas correndo pro mar, somos flores crescendo no mesmo lugar. Cabe a nós escolhermos a cor pra pintar esse mundo com mais amor e mudar. Agora o resto você vai ouvir lá no dia 19 de setembro. Legal.